A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Eu estou aqui para mais uma escola bíblica online. E hoje, ainda falando sobre o tema principal, vida espiritual autêntica em um mundo de trevas, nós vamos estar falando sobre a fé é crer em Deus mesmo contra o mundo. Esse é o tema da nossa escola bíblica de hoje. Nosso subtema: fé é crer em Deus mesmo contra o mundo. Isso é uma realidade, porque o mundo ele dita procedimentos para nós. Os meios de comunicação também vivem dizendo e estabelecendo alguns modelos e jogando isso para todos os povos, em todos os lugares, em todos os momentos. E na verdade, nós, cristãos, nós temos uma verdade: a palavra de Deus. Então, eu e você precisamos ter uma fé autêntica que demonstra que cremos em Deus, mesmo contra todas as situações estabelecidas por este mundo. Mesmo assim. Tá bom? Então vamos lá? Vamos ver então? Fé é crer em Deus mesmo contra o mundo. Nos dias de hoje, também existem terríveis perseguições. As perseguições não foram só lá atrás, quando então nós lemos as histórias bíblicas e os personagens que estão ali, nossos irmãos, enfrentando tantas situações. Não, nós temos hoje muitas situações, terríveis perseguições. A pergunta que eu faço para você: você crê em Deus verdadeiramente? Você se considera um autêntico cristão, uma autêntica cristã? Você crê num Deus autêntico? Você conhece esse Deus? Você acredita que se for condenado à morte hoje, você irá direto para a presença de Deus? Você pode dizer sim a estas perguntas ou não, mas seria importante que você pensasse sobre elas e respondesse para você mesmo. Vejamos o que é verdadeiramente crer em Deus. Vá lá em Hebreus 10, do verso 32 ao 39. Vamos dar uma olhada. Diz assim: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, creram em Deus através de Cristo, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Isto é verdadeiramente crer em Deus. Mas vamos ver alguns ensinos que estes versículos nos trazem.
Vamos ver logo depois da conversão. Veja só, veja o que os cristãos enfrentaram logo depois da conversão. Lutas, muitos sofrimentos, insultos e tribulações. E é interessante, meus irmãos, que isso é uma verdade para nós nos dias de hoje. É muito comum o crente virar conversinha de rodinha, né? O pessoal chamar o crente de quebra-santo, santarrão e uma série de coisas assim. Então, quer dizer, existem muitas lutas, muitos sofrimentos, muitos insultos e muitas tribulações. Só que o crente maduro, o autêntico homem e mulher de Deus, aquele que é luz no mundo de trevas, ele não responde a essas coisas. Ele simplesmente sabe que elas existem e passa por isso da melhor maneira que existe também. Ainda testificando e testemunhando da graça de Jesus que nele está. Veja só na sequência de que maneira se posicionaram. Foram supridos pelo Evangelho ao ponto de serem solidários com os que eram perseguidos. Se compadeceram dos que estavam na prisão. Aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Uma vida espiritual autêntica não faz com que você se deixe dominar pelo mundo, pelas pessoas do mundo. Muito pelo contrário, faz com que você tenha o domínio em Cristo Jesus de todas estas coisas. Por isso você pode ser solidário, pode se compadecer e pode aceitar alegremente aquilo que você não consegue mudar. Aquilo que de repente está sendo permitido por Deus que aconteça na tua vida. E veja, nestes versos ainda, o alerta e a exortação que existe ali para mim e para você. Olha só. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. O foco: Jesus em breve voltará. Em breve, muito em breve. Um alerta: o meu justo viverá pela fé. Outro alerta: se o meu justo retroceder, não me agradarei dele. E devemos ter a convicção de não ser aqueles que retrocedem e são destruídos, mas fazer parte dos que creem e são então salvos. O que quer dizer continuar crendo mesmo em momentos difíceis? Manter uma conduta irrepreensiva. A fé que digo ter se manifesta no tipo de serviço que eu presto a Deus, em sua obra, na igreja, onde sou membro. Claro, porque se eu creio em Deus, eu vou me dedicar à igreja local, à igreja onde eu sirvo, aonde eu sou membro, aonde eu tenho um ministério dado ali por Deus, reconhecido pelos irmãos. Então eu vou estar, de fato, fazendo o melhor que existe para Deus e para os meus irmãos, em benefício também à igreja local. Se eu mudo de acordo com a circunstância, a única coisa que eu consigo demonstrar com isso, meus irmãos e irmãs, é a imaturidade espiritual, que são as pessoas que não se alegram. Não me alegrei com determinada coisa que aconteceu, então eu mudo, eu vou para um outro lugar. Eu viro um crente canguru, fico pulando de igreja em igreja. Isso é pura imaturidade
espiritual. A fé que digo ter consiste em crer em Deus mesmo contra o mundo à nossa volta. Crer em Deus é recusar dar um jeitinho. Crer em Deus é fazer a coisa certa, é não aceitar o errado de jeito nenhum. Devemos sempre pensar que o padrão de Deus, o padrão que Deus tem nos apresentado é fidelidade. Este é o padrão de Deus. A fé cristã consiste em enfrentar toda e qualquer oposição, seja a oposição colocada por problemas, seja por vida familiar, por vida conjugal, pelas finanças, pelo desemprego, enfim. Seja qual for, a vida cristã autêntica consiste em enfrentar todos esses tipos de oposição, dando bom testemunho de Deus que habita em nós. A convicção cristã, a fé cristã, nos diz que é melhor sofrer com Deus do que prosperar com o mundo. Vejamos os textos abaixo. Daniel 3, no verso 6 ao verso 12. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha de chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostaram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitistes um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo o que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria tirado na fornalha em chamas. Mas a alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, são eles Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Daniel 3, de 6 a 12. Continuando, em Daniel 3, de 15 a 18, diz assim: Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Deus não quis
livrá-los e eles continuaram crendo ao ponto de morrerem. Dá uma olhada na autenticidade desta fé. É mesmo a fé que crê em Deus contra o mundo. Tudo está se levantando contra. E os homens e mulheres de Deus, autenticamente, homens e mulheres de Deus, continuam crendo, continuam se mantendo fiéis, continuam se mantendo íntegros. E isso é ter uma vida espiritual autêntica em um mundo de trevas. Deus não quis livrá-lo, e eles continuaram crendo ao ponto de morrerem, pois eles sabiam que crer em Deus significa continuar confiando no seu caráter, mesmo que isso custe a própria vida, unicamente porque a fé cristã diz aos homens como eles devem viver. Nós devemos perseverar, ter confiança e esperança, continuar aguardando com paciência e fazendo a vontade de Deus. Pense, meu irmão, minha irmã, nas vantagens eternas por se permanecer firmes e fiéis a Deus. A verdadeira espiritualidade é manifesta através da fé que nós temos. Devemos viver da maneira com que a palavra nos diz. A palavra que está em Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Meu irmão e minha irmã, chegamos aqui ao final deste pequeno estudo. O meu justo, quer dizer, aquele que foi justificado por Deus em Cristo Jesus. Jesus nos justificou e nos deu condição de sermos chamados justos. E ele diz: mas o meu justo, aquele que crê em mim através de Cristo Jesus, viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não me agradarei dele. E retroceder, meu irmão, minha irmã, como nós pudemos ver nesse breve estudo, não quer dizer você sair e largar tudo. Retroceder é você negar a fé quando a tentação ela vem sobre você e você não resiste a esta tentação e cai nela. Você está retrocedendo. Você está dando um passo atrás. Você está dizendo que Jesus não basta para que você possa vencer essa dificuldade, para que você possa dizer não, quando parece que dizer não é impossível. Mas é isso que ele está falando. O meu justo viverá pela fé. Pensa sobre isso, porque tem muita gente que se diz crente, autenticamente crente, justifica o seu erro, justifica o seu passo atrás, justifica o seu pecado através de algo que está querendo para si, algo que deseja demais, e faz de maneira consciente, banalizando a fé, banalizando a graça e escandalizando a Deus. A palavra de Deus diz: e o meu justo viverá pela fé. Se ele der um passo atrás, se ele retroceder, eu não me alegrarei, não me agradarei dele. Deus te abençoe. Nos vemos daqui a pouquinho no culto. Nosso culto de fé, de esperança e amor, onde vamos poder então compartilhar mais um pouco sobre a palavra de Deus. Deus te abençoe. Até daqui a pouco.